Poucos símbolos no futebol brasileiro carregam tanto peso histórico quanto a Cruz de Malta. Para muitos, ela é apenas o emblema do Vasco da Gama, mas a verdade é que essa cruz representa muito mais do que um clube de futebol. Ela carrega séculos de história, batalhas, fé, navegações, poder, resistência e identidade. Hoje, vamos revelar a verdadeira origem da Cruz de Malta e entender por que esse símbolo é muito maior do que se imagina. Muito antes de ser estampada em camisas cruzmaltinas, a Cruz de Malta já cruzava oceanos. Sua origem remonta às ordens militares da Idade Média, especialmente a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, que mais tarde ficaria conhecida como Ordem de Malta. Esses cavaleiros tinham a missão de proteger peregrinos, cuidar de feridos e defender territórios estratégicos durante as cruzadas. A cruz que usavam não era apenas decorativa, era um símbolo de honra, disciplina, coragem e sacrifício. A Cruz de Malta, com seus 4 braços em formato de V, representava valores fundamentais da ordem, como fé, justiça, misericórdia, coragem e resistência. Cada ponta simbolizava um princípio que os cavaleiros juravam defender até a morte. Era um símbolo de compromisso absoluto, algo que não podia ser usado por qualquer um. Séculos depois, esse símbolo atravessaria mares e chegaria a Portugal. Durante o período das grandes navegações, a Cruz de Malta passou a ser associada às expedições marítimas, estampada em velas de navios, bandeiras e escudos. Ela se tornou um sinal de poder, domínio dos mares e expansão do Império Português. Não era apenas uma cruz religiosa, mas um símbolo de conquista e ousadia. E é aqui que a história começa a se conectar diretamente com o Vasco da Gama. O nome do clube não foi escolhido por acaso. Vasco da Gama foi um dos maiores navegadores da história, responsável por abrir o caminho marítimo entre a Europa e as Índias. Um feito que mudou o mundo, o comércio e a geopolítica da época. O espírito de desbravar o desconhecido está diretamente ligado à simbologia da Cruz de Malta. Quando o Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 1898, o foco inicial era o remo, um esporte profundamente ligado ao mar, à navegação e à tradição portuguesa. Escolher a Cruz de Malta como símbolo não foi apenas uma homenagem estética, mas uma declaração de identidade. O clube nascia carregando um símbolo que representava coragem, enfrentamento de desafios e espírito desbravador. Mas o que poucos sabem é que a Cruz de Malta ganhou um significado ainda mais profundo quando o Vasco entrou para o futebol. No início do século XX, o futebol brasileiro era dominado pela elite e clubes excluíam negros, pobres e trabalhadores. O Vasco rompeu com esse sistema. Ao aceitar atletas negros e operários, o clube transformou a Cruz de Malta em um símbolo de luta social. A cruz, que antes representava cavaleiros e navegadores, passou a representar resistência contra o preconceito. Ela deixou de ser apenas um símbolo histórico e se tornou um símbolo político e social, mesmo que o Vasco nunca tenha se declarado político. A Cruz de Malta passou a carregar a ideia de inclusão, coragem e enfrentamento do sistema. Quando o Vasco foi pressionado a excluir jogadores negros para continuar competindo, o clube respondeu com uma das atitudes mais marcantes da história do esporte brasileiro. Preferiu abandonar competições a abrir mão de seus atletas. A cruz, naquele momento, deixou de ser apenas um símbolo no uniforme e se transformou em um posicionamento. Ao longo das décadas, a Cruz de Malta acompanhou o Vasco em momentos de glória e de dor. Estava presente em títulos históricos, em viradas impossíveis, em rebaixamentos dolorosos e em crises profundas. Em todos esses momentos, a cruz permaneceu, imutável, resistente, como se carregasse a memória de tudo o que o clube viveu. Para o torcedor vascaíno, a Cruz de Malta não é só um escudo, ela é um símbolo de identidade. Representa o clube que enfrenta gigantes, que cai e levanta, que resiste, mesmo quando tudo parece perdido. Não por acaso, o Vasco ficou conhecido como o time da virada. Esse espírito está diretamente ligado ao peso simbólico da cruz que carrega. Há também um aspecto quase místico em torno da Cruz de Malta. Muitos torcedores acreditam que ela representa proteção, como se fosse um escudo espiritual. Em São Januário, o símbolo está presente em cada detalhe,
reforçando a sensação de que o estádio não é apenas um local de jogos, mas um espaço carregado de história e significado. Diferente de outros clubes cujo símbolo é apenas uma marca, a Cruz de Malta conecta o Vasco a séculos de história mundial. Ela une cavaleiros medievais, navegadores portugueses, operários, negros, torcedores humildes e gerações inteiras de apaixonados. Poucos clubes no mundo carregam um símbolo com tamanho peso histórico. A verdade é que a Cruz de Malta nunca foi apenas sobre vitórias ou derrotas. Ela sempre foi sobre postura, resistência e identidade. Ela representa a coragem de enfrentar o impossível, seja atravessando oceanos desconhecidos ou enfrentando sistemas injustos dentro do futebol. Hoje, quando um jogador veste a camisa do Vasco, ele não carrega apenas um uniforme, ele carrega um símbolo que representa luta, história e pertencimento. A Cruz de Malta não escolhe o caminho fácil. Ela representa aqueles que enfrentam, que resistem e que seguem em frente mesmo quando o mundo diz não. Por isso, entender a origem da Cruz de Malta é entender o próprio Vasco da Gama, um clube que nasceu do mar, enfrentou preconceitos, desafiou estruturas e construiu uma identidade muito forte do futebol brasileiro. A cruz não é apenas um detalhe no escudo, ela é o coração do clube. Essa é a verdade sobre a origem da Cruz de Malta, um símbolo que atravessou séculos, oceanos e batalhas para se tornar mais do que um emblema esportivo. Ela se tornou um sinal de resistência, coragem e alma, a verdadeira essência do Vasco da Gama. O Vasco não é apenas um clube, é história, é luta, é identidade. Se você acredita que o Vasco vai além das 4 linhas, deixe o seu like, isso fortalece o canal e mantém essa história viva. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa trajetória e compartilhe esse vídeo com outros vascaínos que carregam o clube no coração. Aqui, o Vasco não acaba no apito final. Vasco, além do campo.